Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir para que Ele nos guie, agradecer por mais esse momento de união, através das ondas da internet. Senhor Jesus, nós te agradecemos todas as bênçãos com que nos clareias a estrada e nos reconfortas a vida. Mas em particular, nós te agradecemos os obstáculos que nos permites encontrar no relacionamento um com os outros, através dos quais exercitamos a prática do amor que nos legaste. Meimei, Psicografia de Chico Xavier, livro Antologia do Caminho. Pai nosso, nosso Pai que estás no céu, que estás em todas as partes, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Eu sou o Alexandre Neves. Eu vou convidar para participar desse encontro nosso amigo Munir, para a gente iniciar os trabalhos de hoje. Vou convidar você. Munir, boa noite, tudo bem? Boa noite, Alexandre, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, ouvintes do nosso querido Centro Espírita Jesus de Nazaré. E solicitamos a intervenção do alto, como disse a prece, para que possamos desenvolver o raciocínio a que nos propõe. Munir, só para a gente interagir com o pessoal, se apresenta, fala para o pessoal quem é você, quanto tempo você trabalha no Espiritismo e o tema que você vai abordar agora essa noite, por gentileza. Sim. Meu nome é Munir Raj, sou trabalhador do Centro Espírita Jesus de Nazaré desde o ano de 2015, mas conheci a doutrina espírita através de uma bênção, de uma cura espiritual, por intermédio de um médium, Paulo Neto, no querido Centro Espírita Bezerra de Menezes, que é dirigido pela nossa irmã Elizabeth Guimarães. Lá em 1996, quando estava em momento difícil da minha vida, desesperançoso e desacalentado, eu soube da presença do Paulo Neto naquela casa de amor e tomei a coragem necessária para lá comparecer. E quando fui atendido por ele, através dos espíritos de luz, eu recebi uma bênção que a partir de então me possibilitou divulgar essa doutrina que se encrespou em mim, no meu íntimo, me transformando em muitos sentidos. Depois de lá, em 2011, por motivos de trabalho na doutrina, eu
migrei para o Centro Espírita Nosso Lar, onde permaneci até 2015 e a partir de então no Jesus de Nazaré, onde permaneço até hoje. Munir, nós estamos em tempo de isolamento social, e aí eu gostaria que você trouxesse o tema que a gente vai trabalhar hoje, que você vai trabalhar hoje, e faça uma explanação para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. No momento a gente tem 16 pessoas ao vivo, e aí eu gostaria que você iniciasse. Sim. Muito obrigado, caro amigo Alexandre, quem nos possibilitou esse momento. E desde já antecipamos nossas escusas se porventura, no decorrer da nossa fala, alguma falha ocorrer, porque é a primeira experiência do gênero que estamos tendo. A nossa reflexão de hoje, escolhemos como tema o título Renovação de Atitudes, Construindo Convivências Harmônicas. Por que esse tema? Porque nos leva à reflexão do momento que vivemos, não só a nível nacional, mas a nível mundial no universo, a pandemia desse vírus ainda desconhecido, denominado Covid-19. Iniciaremos nossa fala com um pensamento extraordinário de Buda, quando ele afirmou, naquele tempo, naquele espaço onde conviveu, esta maravilhosa reflexão. Só há um tempo em que é fundamental despertar. Esse tempo é agora, afirmou Buda no momento histórico da sua existência. Com base nesse pensamento, nós iniciamos nossa fala para dizer, para reflexionar que estamos vivendo hoje momentos de aflição. O medo, a ansiedade, os conflitos de toda ordem assolam o ser humano em toda a sua extensão. Por conta desse descontrole emocional, as pessoas discernimento que ocorre, mas notadamente porque a razão é encoberta, é camuflada pelos instintos e, consequentemente, prevalece os esteios da emoção. Por esses fatos, a fé, tão decantada até então, perde seu substrato e o desespero faz morada onde não deveria estar e nem se aproximar. Não obstante tudo isso, nós devemos entender que a Terra é um imenso hospital, ou seja, os que não estão doentes do corpo estão certamente doentes da alma. Por esse prisma, então, caros colegas, companheiros que nos assistem, podemos concluir que a Terra, por si só, já é um purgatório. Nós vemos o despertar dos jovens na droga, no alcoolismo, nos vícios do fumo, de toda ordem, que desregulam famílias e desorientam os pais, que tanto permeiam pela sua educação. Assim podemos afirmar que estamos ao longo da vida física passando por provas e expiações. Isso, por óbvio, não nos leva a culpar Deus ou questioná-lo, porque Deus não pune nem castiga. Deus simplesmente ama. Às vezes, como a doutrina nos ensina, é melhor, é mais útil ao espírito ser arrebatado nesse instante da sua existência para que não incida ou reincida em mais equívocos, atribuindo a ele maiores dívidas.
Nós não passamos por nada que não esteja programado, ou que pelo menos não nos seja útil ao nosso aprendizado. Está escrito no Alcorão, imagino que também na Bíblia, que Deus não permite que caia uma só folha da árvore, sem que isso tenha uma utilidade. Nada é permitido sem que Deus intervenha. Então, por isso, senhores, nós concluímos pelos estudos da doutrina que acolhemos, que a doença é uma bênção. Na verdade, o mal que imaginávamos ser um mal é um bem. Porque nós podemos reflexionar lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças aos aflitos. Quando trata da justiça das aflições, ele vem nos dizer que as compensações destas mesmas aflições podem ser realizadas ou poderão somente ser realizadas na vida futura. Promessa essa feita nada mais, nada menos do que Jesus, o nosso bom pastor. Os sofrimentos, por si, então, possuem uma causa. E porque Deus é justo, justa também deve ser essa causa. Nas instruções dos Espíritos, no item 18, do capítulo 5, dos bem-aventurados aflitos, que acabamos de mencionar, lá no item que trata do bem e do mal sofrer, o Espírito Lacordaire, em 1863, na França, em Le Havre, asseverou o seguinte, abre aspas, bem-aventurados os aflitos. Pode ser traduzido assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois receberão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o labor virá o repouso. Mais adiante, no mesmo capítulo 5, no item 19, o Espírito Santo Agostinho, no mesmo ano de 1863, no entanto, em Paris, nos trouxe uma mensagem intitulada O Mal é o Remédio, que Allan Kardec transcreveu neste capítulo, nas instruções dos Espíritos. E o Espírito Santo Agostinho, que na terra foi católico, quando no plano espiritual nos trouxe uma mensagem tão reflexiva que toca os nossos corações. Ele afirmou: a terra não é um lugar de alegrias, nem um paraíso de delícias. Até quando, pergunta ele, se limitarão vossos olhares aos horizontes circunscritos pela morte? Qual então o remédio para os golpeados pela dor, por cruciantes males e cruéis obsessões? Indagou ele. E a resposta é providencial. Só há um remédio infalível, 2 pontos. A fé, volver o olhar para o céu. Com essa reflexão, Santo Agostinho nos fala que são felizes os que sofrem, felizes os que choram, que suas almas se alegrem, porque eles serão, ou elas serão recompensadas por Deus. Mas esta recompensa, nós sabemos, só será recebida no porvir, quando outra vida nos advir, a verdadeira vida, ou seja, a vida espiritual. A doutrina espírita nos ensina que nós estamos num breve círculo de passagem com experiências na carne, no corpo físico. Temos em nós os germes da divindade, e por conta deles, nós estamos aptos a desenvolver tudo aquilo que Deus nos permitiu
e que podemos, de acordo com a nossa crença, colocá-las em prática. Mas por sua incúria, por seu despreparo, por seu destempero, o homem, no curso dos tempos, foi reincidindo nas faltas e, consequentemente, atraiu dívidas de monta tão elevada que o trouxeram a hoje, nesse momento histórico que vivemos, a um colapso do estado moral. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o individualismo recorrente, a consulta única e exclusiva dos seus anseios, dos seus desejos, prevalecendo sobre o anseio geral, é que o leva a esse estado de coisas. E aí, por conta que nos diz a doutrina espírita, lá na Gênese também, quando Kardec nos fala sobre os fluidos, no capítulo 14 da Gênese, Kardec nos fala que os fluidos, conjugados entre si e aspirando em torno do ser humano, fazem com que essas energias, em conjugação com as energias dos espíritos interessados na derrocada do ser humano, atraiam doenças, obsessões, catástrofes, calamidades e outros tantos desajustes que nos trouxeram até aqui. Então, para que nós continuemos nossa reflexão, porque o Alexandre já está no vídeo, daqui a pouco nós teremos um bate-papo, nós vamos antecipar alguns itens que deveriam permitir e que podemos, de acordo com a nossa crença, colocá-las em prática. Mas por sua incúria, por seu despreparo, por seu destempero, o homem, no curso dos tempos, foi reincidindo nas faltas e, consequentemente, atraiu dívidas de monta tão elevada que o trouxeram a hoje, nesse momento histórico que vivemos, a um colapso do estado moral. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o individualismo recorrente, a consulta única e exclusiva dos seus anseios, dos seus desejos, prevalecendo sobre o anseio geral, é que o leva a esse estado de coisas. E aí, por conta que nos diz a doutrina espírita, lá na Gênese também, quando Kardec nos fala sobre os fluidos, no capítulo 14 da Gênese, Kardec nos fala que os fluidos, conjugados entre si e aspirando em torno do ser humano, fazem com que essas energias, em conjugação com as energias dos espíritos interessados na derrocada do ser humano, atraiam doenças, obsessões, catástrofes, calamidades e outros tantos desajustes que nos trouxeram até aqui. Então, para que nós continuemos nossa reflexão, porque o Alexandre já está no vídeo, e daqui a pouco nós teremos um bate-papo, nós vamos antecipar alguns itens que deveriam nos levar à reflexão. Qual, então, a proteção que nós, seres humanos, temos para os males que nos afligem? E só um deles é o maior e providencial de todos. O bem. O bem é a nossa maior proteção. Nós estamos na Terra para aprendermos a amar. E estamos sofrendo hoje porque não aprendemos ainda o preceito do amor. O progresso e a evolução do espírito são meras consequências dessa atitude benéfica, ou seja,
o resultado desse amor. Então a pergunta que se faz, afinal, quem somos nós? Somos espíritos imortais. Está lá em Salmos 82, na Bíblia, quando o evangelista afirmou: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, diz ele, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Ou seja, trazendo para nós a certeza de que nós, não obstante tenhamos Deus como partícula divina palpitar em nossas veias, somos seres falíveis justamente pelos nossos atos tão desconcertantes. Então, se a fé não tomar conta de nós, como diz lá na epístola de Tiago, capítulo 2, sua epístola, nos versículos 14 e 23, quando ele asseverou que a fé sem obras é fé morta. Assim, quando os Espíritos os encontrem trabalhando no bem, diz a divina providência que eles, ao nos verem no trabalho incessante do bem, seja ele qual for, eles, por ordem da divina providência, prorrogam as nossas provas e amenizam as nossas expiações. Então, trabalharmos bem, meus irmãos, é o único remédio capaz, como disse Santo Agostinho, de nos devolver a fé tal qual ela é citada nos Evangelhos de Jesus. Chico Xavier, o maior dos caridosos que encontramos na carne, aqui na terra, afirmou que Jesus é o bom pastor. E tanto ele, quanto todos os outros insígnios exemplos de fé, nós tivemos à nossa disposição. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis e tantos outros que tatuaram na terra única e exclusivamente pelo bem do próximo. Tantos outros que estiveram entre nós fazendo do apostolado na vida física uma messe de amor. E hoje nós temos Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Marlene Nobre e tantos outros insígnios divulgadores da doutrina que abraçamos. Dentre tantos outros de outras crenças que também reverenciam Deus na sua plenitude, nos dando os exemplos diários para que nós modifiquemos o nosso comportamento, para que nos adestremos ao Evangelho redivivo, da época do cristianismo de Jesus, para que nós voltemos às nossas origens, das quais nós nos distanciamos. Hoje, a terra passa por desolações, por conta das incúrias do próprio homem. E aí, nós vamos ver que, puxando a sardinha para a nossa brasa, no trabalhador da seara espírita, naquele que se diz exultante do Evangelho de Kardec, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec asseverou com a propriedade infinda que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega, que empreende para domar as suas más inclinações. A terra está se regenerando, meus irmãos. O mundo está mudando. É o momento da gloriosa transição. E espíritos recalcitrantes estão se despedindo para que haja o reencarne de espíritos muito mais evoluídos. Como prova disso tudo, nós temos a mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, no encerramento das comemorações do centenário de nascimento de Chico Xavier, realizadas no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília,
no dia 18 de abril de 2010, ou seja, no dia do livro espírita, quando a Câmara aprovou como sendo o dia do espírita, através do espírito do médico dos pobres, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes nos exortou naquela mensagem a esse momento glorioso da transição planetária. Hoje nós vemos que a Europa já registra mais de 100 mil mortos. Somente nos Estados Unidos já contam mais de 41 desencarnados. Ou seja, muito mais mortes do que aquelas havidas na Segunda Guerra Mundial. É uma reflexão para nós. Um simples vírus, denominado de coronavírus, está capitulando a humanidade de modo torrencial. E aí, essas advertências, esses recados, essas elucidações, esses testemunhos vieram já todos antes anunciados e capitulados nos evangelhos. Quando vemos, por exemplo, na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, que trata dos tempos são chegados, ele fala acerca dos sinais dos tempos para surgir a nova geração. Também em obras póstumas, na sua primeira parte, quando trata das expiações coletivas, Kardec nos traz uma comunicação sonambúlica advinda do espírito denominado Clélia du Plantier, quando ela anuncia tais convulsões sociais que viriam. No entanto, nos alertando também que quando todos os seres compreenderem Deus em sua essência, compreenderão também a verdadeira solidariedade e, consequentemente, a verdadeira fraternidade. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, quando trata da lei de destruição, lá na questão 737, Kardec surpreendeu-nos perguntando aos espíritos: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta dos seres do alto foi providencial: para fazê-la avançar mais depressa. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem, a cada nova existência, um novo grau de perfeição. Então nós vemos que tudo isso já vem anunciado. Exemplo, Emmanuel nos traz na obra O Consolador, através das mãos dadivosas de Chico Xavier, na questão número 250, quando ele pergunta assim: como se processa a aprovação coletiva? E a resposta dos espíritos: através da convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito. Olha de novo o débito, com referência ao passado delituoso e escuro. Tudo nos leva à mesma conclusão. Na Bíblia, no Novo Testamento, o evangelista Marcos também anuncia o fim dos tempos. Lá no capítulo 13, versículo 24, quando ele diz: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, diz ele, verão o Filho do Homem, que é Jesus, vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Tudo isso nos alertando para esse momento. Mais adiante, nós vamos ver ainda na Bíblia que nós temos 2 constituições, uma material e outra espiritual. Lá no Antigo Testamento, no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis,
nós vemos a ideia do corpo material. Quando, nessa Gênesis, que é o primeiro dos livros de Moisés, ele nos diz acerca da formação do homem. Então, diz ele, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E aí nós viemos ao mundo. Mas adquirimos outra constituição para suprir as nossas dificuldades apenas com o corpo físico. Deus nos deu um corpo espiritual. E aí no Antigo Testamento também, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, ele afirma o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Tudo isso, senhores amigos, para que nós agíssemos consoante as suas leis, para que progredíssemos através do tempo, fazendo bem pelo bem, sem ver a quem. E por conta disso tudo, lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec também nos fala sobre o bem e o mal. Quando ele indagou dos espíritos superiores, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta dos nossos amigos do alto, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Por aí nós vemos, por tantas outras elucidações, que nós temos a anunciação do alto. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec também perguntou aos seres do alto, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, tão soberana e sublime, na consciência. Portanto, tenhamos consciência do momento que vivemos, para extrair conclusões que devemos ter acerca de tudo isso. E nesse momento da nossa fala, teremos muito ainda a prosseguir, mas chamamos o nosso irmão Alexandre para que nós não sejamos enfadonhos para a nossa troca de reflexão. Excelente, Munir. Olha, só para você ter uma ideia aí, a gente tem audiência do Brasil inteiro, tá? Porque a gente acaba trocando informações pelo Instagram e são pessoas que moram no Brasil inteiro, não temos só pessoas de Dourados, tá? É onde é o endereço do nosso centro espírita, do centro espírita onde a gente trabalha, mas a gente tem pessoas aí de todo o Brasil que a gente está, de uma forma ou outra, comunicando, fazendo essa comunicação, essa troca de energia, essa troca de conhecimento, né? E, Munir, para o pessoal entender, nesse momento a gente vai bater um papo, vai falar sobre o tema mesmo, que eu queria saber de você. Você citou Buda, você citou a Bíblia, citou o Alcorão, né? Citou vários livros, e Chico Xavier, em 1971, no programa Pinga Fogo, né, onde ele participou, ele disse, Emmanuel afirma, né, ele, segundo Chico Xavier, né, a Terra será um mundo regenerado em 2057. Isso está gravado, Chico Xavier falou isso no programa Pinga Fogo. E o que eu queria saber de você, um estudioso aí do assunto, é o seguinte: você acredita que essa prova é uma prova da humanidade, né? É uma guerra, a gente está vendo, e todos os estudiosos da economia, da própria saúde, estão falando que é uma guerra. Você acredita que o Covid-19 é uma espécie de misericórdia divina? Em vez de a gente estar sendo bombardeado nesse momento, de ter esse desencarne coletivo, o Covid-19 veio
como se fosse uma misericórdia divina, como se fosse alguma coisa mais tranquila, entre aspas, para a gente passar por esse mundo a gente passar desse mundo de provas para esse mundo de regeneração? Sim. Bom, quando a gente absorve as páginas lustrais do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai vendo o encadeamento lógico dos capítulos que Kardec enumerou, quando ele trata das leis morais, lá no próprio capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças àqueles que sofrem aflição, ele fala justamente isso, que somente na vida futura podem ser realizadas essas ações. Trazendo para o momento que nós viemos, essa anomalia, vamos assim denominá-la, o coronavírus, ele vem num momento providencial da humanidade. As famílias estão se esfacelando. A abertura delas, para que adentrem nelas os elementos fluídicos menos nobres, está totalmente escancarado. Então, Emmanuel já havia afirmado que a família é o grande laboratório das almas. E esse isolamento social que nós estamos vivendo hoje, seja ele requerido ou imposto pelas autoridades médicas, científicas e pelos governantes, e pelas autoridades governamentais, visa, acima de tudo, por misericórdia divina, como você citou, esse retorno às nossas origens, ou seja, das quais estávamos tão distanciados. Então, nós nos esquecemos daqueles princípios que norteiam os nossos valores éticos e morais. Então, por exemplo, nós deveremos lembrar de Joana de Ângeles, lá na obra Libertação pelo Amor, através da mão maravilhosa da mediunidade de Valdo Franco. Lá na lição número 16, quando ela trata da indulgência, ela nos fala que hoje, dá uma olhada, abre aspas, é muito escassa na criatura humana a qualidade da indulgência, essa virtude tão essencial para que nós nos conectemos conosco mesmos. E ela fala assim, complementando, preocupada a criatura humana com a conquista dos valores imediatistas, diante de ocorrências desagradáveis, ela facilmente resvala para a intolerância, para a censura, a causticidade, o ressentimento, o ódio, etc. Então, portanto, ela fala que nós nos fixamos apenas no ponto negativo, no lado negativo, no pessimismo, na dor, no sofrimento, nos esquecendo da fé e da perseverança na vontade divina. Eu ouvi Divaldo falando em uma entrevista essa semana que a crise, antes de ser um grande salto, antes de ser um problema, ela é um grande salto. E a crise nos ajuda a evoluir. E a gente entender que nesse mundo de provas e expiações, a gente é uma família universal. Nir, você acredita que a gente está entendendo agora essa questão de que não tem separações, não tem muros, não tem fronteiras, que a gente vive realmente numa grande família universal e que o problema que afeta o Brasil, afeta o Japão, afeta a China e afeta todo o planeta, e também a bondade, ela pode ultrapassar as fronteiras. Você acredita que esse momento é um momento de evolução e para todos os povos, independente de religião, independente de cultura, independente de morada? Sim. Não obstante as divisões geográficas que delimitam o planeta, no nosso íntimo, no âmago da alma do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, como está na Bíblia, não há divisões, não há separações, não há fronteiras. A única fronteira que nos separa do outro são as nossas incúrias pessoais. Então, os governantes do mundo hoje estão se curvando a esse fato.
a uma modificação de raciocínio, de pensamento, quando nações querem submeter outras nações a seus caprichos, sob a sua subversão, sob o seu domínio, querem que outros países sejam capitulados quando impõem sanções administrativas, políticas, governamentais, fronteiriças com outros países, como acontece hoje no mundo todo, com Cuba, Venezuela, os países do norte da Europa, países nórdicos, a gente vê a América Central, essa desunião, esse isolamento, fez com que Deus permitisse a ocorrência, o advento desse mal, que entre aspas é um bem, para que todos, através desse isolamento, refletissem sobre o seu momento. E mudar a atitude. Pensamentos, para que amanhã pudéssemos ter um mundo mais fraterno. Por isso, Alexandre, escolhemos um tema: a renovação das atitudes nossas, pessoais, na construção, porque toda construção exige adestramento, bases sólidas, para que a estrutura considere o prédio que há de subir e mantenha o incólume, para que as convivências futuras sejam mais harmônicas. Inclusive, abrindo aspas, no nosso movimento espírita. Depois desse isolamento social, depois dessa restrição das pessoas, depois desse mal, entre aspas, ninguém de nós será mais o mesmo. Todos nós estaremos diferentes. Esperamos que a fraternidade impere no nosso, principalmente no nosso movimento espírita. Munir, você acredita que os valores éticos, nesse momento, eles são superiores do que as tendências negativas? Dá para enxergar o lado bom disso tudo e dá para enxergar o lado bom das pessoas no momento? As pessoas estão estimuladas a fazer o bem mesmo? Ou está cada um pensando em si? Como que você acredita que tudo isso? Porque a crise ela é inesperada, mas pelo que você falou aqui, ela é providencial. Você acredita que essa providência aqui embaixo do Munir aqui tem uma caixinha de perguntas, tem em relação à fé que deveremos ter, interrogação. Divina é que a mudança dos nossos valores éticos são importantes nesse momento? Muito, Alexandre. Porque a ética atualmente está em desuso. Não só a ética profissional, não só a ética familiar, não só a ética interrelacional, mas a ética dos sentimentos. Aquela que afeta diretamente as emoções, a nossa moral. Por conta disso, hoje, o Poder Judiciário está sobrevado de demandas. Por conta disso, as igrejas estão lotadas de pessoas buscando alívio para o seu interior. Por conta disso, os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, estão cada vez mais assoberbados de pessoas. Então, para a busca dessa paz, essa paz tão decantada, ela precisa nascer em nós, frutificar no nosso âmago, começando pela preservação do nosso nicho residencial, que é a terra. A degradação da natureza, dos animais,
quando as pessoas acham que a Terra está para servi-los por um pequeno período da sua existência, por 70, 80, 90 anos, se esquecendo que após nós virão outros com mesmos objetivos e encargos e necessitarão dos recursos terrenos. Então eu acredito que depois disso tudo, nós estaremos melhores. Citando o Espírito Hamed, na obra Os Prazeres da Alma, o médium Francisco do Espírito Santo Neto nos traz, através desse Espírito, nos exorta a uma reflexão sobre os potenciais humanos, que são em falta hoje. Ou seja, aquelas virtudes que nós deveremos exercitar diariamente. A caridade, a compreensão, o respeito, a compaixão e tantos outros. Por conta disso, nós chegamos a esse resultado de coisas. Munir, deixa eu falar para o pessoal que está nos assistindo. O tempo passa voando aqui pela internet. E aí, quem quiser fazer perguntas, tá? Para o Munir que está coordenando tudo isso aí. Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo do Munir, tem uma caixinha de perguntas que tem uma interrogação. Então, quem quiser fazer uma pergunta, clica aqui nessa caixinha, tá? E aí faça a sua pergunta ali na caixinha que a gente vai fixar e aí o Munir vai responder, a gente vai responder essa questão. Então, quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer que a gente vai esforçar o máximo para respondê-la. E aí, no decorrer da conversa aqui, a gente vai falando. Munir, para o Espiritismo, pelo que a gente está conversando, pelo que eu entendi, para o Espiritismo, tudo isso que está acontecendo é um fenômeno natural, né? Chico Xavier já falou lá em 71, e o Espiritismo sempre vem falando que a Terra é um planeta de regeneração. E como mas tem muitas pessoas estão perdidas ainda, estão sem rumo. Como transmitir paz nesse momento, num momento como esse? O que eu poderia falar para as pessoas que ainda não estão tranquilas com tudo isso, e também não é um comodismo que a gente está falando que as pessoas têm que ficar, mas como ficar em paz com esse momento e saber que isso é um fenômeno natural? Obrigado pela pergunta, que ela me permite reportar ao Evangelho. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das bem-aventuranças, bem-aventurados mansos e pacíficos, Kardec nos traz uma mensagem providencial no item 7, que o Espírito apenas se identificou como um Espírito amigo. E essa mensagem, coincidentemente, veio um ano antes. As outras mensagens que nós citamos do capítulo 5, veio em 1862, também em Le Havre. E ela começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Pelo contrário, diz o Espírito, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo marcou-vos para a glória do céu. Ou seja, ele veio nos trazer a virtude, o instituto da paciência, para superarmos esse momento tão difícil que estamos passando, além da resignação com os fatos, a paciência no porvir que há de vir, alia-nos o coração à fé que deveremos ter nos desígnios do Pai. Nada é por acaso,
Deus não deixa que nada nos ocorra sem a sua intervenção. Então, entre tantos ensinamentos, no final da mensagem o Espírito fala assim, Alexandre, coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Nos leva a lembrar de Jesus. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada te censurava. E é verdade, o que Cristo sofreu, o que nós estamos passando, é uma gota no oceano. Enquanto que deveis expiar vosso passado e vos fortificar para o futuro. E ele complementa assim: sede, portanto, pacientes, sede cristãos. Essa é a ciência. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, Kardec nos traz uma mensagem providencial no item 7, que o Espírito apenas se identificou como um Espírito amigo. E essa mensagem, coincidentemente, veio um ano antes. As outras mensagens que nós citamos do capítulo 5, veio em 1882, também errado. E ela começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Pelo contrário, diz o Espírito, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo marcou-vos para a glória do céu. Ou seja, ele veio nos trazer a virtude, o instituto da paciência, para superarmos esse momento tão difícil que estamos passando, além da resignação com os fatos, a paciência no porvir que há de vir, alia-nos o coração à fé que deveremos ter nos desígnios do Pai. Nada é por acaso, Deus não deixa que nada nos ocorra sem a sua intervenção. Então, entre tantos ensinamentos, no final da mensagem o Espírito fala assim, Alexandre, coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Nos leva a lembrar de Jesus. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de censurável. E é verdade, o que Cristo sofreu, o que nós estamos passando, é uma gota no oceano. Enquanto que deveis expiar vosso passado e vos fortificar para o futuro. E ele complementa assim: sede, portanto, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então é uma mensagem tão providencial que a sua pergunta auxiliou a responder. E a gente não combinou, né, Murilo? Não. Peguei você. Peguei esse. Pela oportunidade que estamos fazendo isso, é para mim. Munir, nós estamos encerrando o nosso tempo, né? Passa muito rápido aqui, parece que passa mais rápido pela internet, o bate-papo está muito bom. Eu creio que as pessoas gostaram aí do que a gente fez, do que você fez, explanou. Eu gostaria que você fizesse uma prece final, tá? Para a nossa primeira live do Centro Espírita Jesus de Nazaré. A partir da semana que vem a gente vai atualizar algumas coisas, tá? Fotos, endereços lá. E aí vai começar a fazer todas segunda-feiras, pelo menos no tempo que da pandemia, né? Na semana que vem a gente vai ter o Carlos Henrique, psicólogo, que vai participar com a gente. E aí todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, quem puder convidar as pessoas, a gente vai estar aqui nesse momento.
pode fazer a prece final para a gente? Antes da prece, então, Alexandre, quero agradecer penhoradamente por essa grande oportunidade que se nos oferece para estarmos em comunhão uns com os outros. E na prece eu quero direcionar o pensamento para algumas pessoas que nos solicitaram, quando souberam da nossa live, o Wagner e a Cris e toda a família deles, lá da Disque Água UTI, que frequentavam o nosso centro do Nazaré e por conta da paralisação não puderam ir mais. A Munira, minha xará, e tantos outros, mas especialmente para alguém que considero muito. Uma pastora, a pastora Marlene, da congregação Pão da Vida, que sempre ora por nós, não obstante professar outra doutrina. Ela sempre ora pela nossa doutrina, para que a doutrina dos Espíritos prevaleça e cumpra o seu papel. Então vamos à nossa prece, lembrando antes que como insígne, como instrumento do próprio Jesus Nazaré, há uma citação de Chico Xavier, quando ele diz que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, pensando nessa frase belíssima do nosso irmão Chico, vamos pensar em Jesus, nosso mestre de amor e luz. Em seu nome, Senhor da vida, e dos bons espíritos que nos conduzem, rogar a Deus que coloque sobre nós o seu manto sagrado. E Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, possa nos elevar e elevar o mais alto que pudermos, para que nós possamos passar por este momento tão dificultoso, com a paciência necessária, com a resignação que cabe a cada um de nós, mas com a fé que remove montanhas. Se nós tivermos a fé do grão de areia, nós removeremos montanhas e exortaremos a Deus em todos os momentos do nosso existir. Nós te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, por mais um dia de vida e o dom da vida na carne, na vida física, mas que carrega um espírito em movimento constante, para que através dele nós cresçamos insistentemente e tenhamos ao nosso dispor, Senhor Jesus, as bênçãos que tu derramas infinitamente sobre todos nós. E rogamos ao alto que nesse momento tão pesaroso, as suas bênçãos divinais recaiam sobre toda a humanidade, sobre todos os países, sobre todos os continentes, não levando em conta as fronteiras, mas os corações humanos, sofridos, desconsolados e oprimidos, para que todos, Senhor, tenham a consciência de que a vida continua, mesmo após o desenlace da carne. Graças te rogamos, Pai da vida, e te pedimos, permaneça conosco hoje, por esta noite ainda, por amanhã e por todo sempre, Senhor, que assim seja. Graças a Deus, muito obrigado. Munir? Faz uma pose aí, olha para a câmera aí, que eu vou tirar uma foto, tá? Aí, agora eu vou virar aqui. Saiu. E aí, eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui. O pessoal ficou do início ao fim. Creio que foi muito boa essa nossa primeira live, tá? E aí, agradecer a você, Munir, pela disponibilidade. Quando eu te falei a ideia, você aceitou prontamente, gostou. E a gente vai procurar manter esse canal de comunicação com as pessoas, como eu te disse, tem gente do Brasil inteiro, e aí pela internet a gente não tem fronteiras, né? Todos podem participar.
Muito obrigado. Amém. Até mais.